Para quem não me conhece, meu nome é Juliano, eu sou pastor de campo da Chácara Barão e é um prazer, uma alegria estar com vocês nesta noite ou nesse encontro de gratidão. E a você que nos acompanha pela internet, em Campinas, no Brasil ou em algum lugar do mundo, é um prazer ter você conosco, que Deus também abençoe muito o seu coração. Como que foi o seu ano de 2018? Se você pudesse dar uma nota para esse ano, que nota você daria? Numa escala de 0 a 10. Qual a nota do seu ano? Como que você avalia esses meses que passaram? Eu vou ajudar você com Daniel Kahneman, professor de uma grande universidade nos Estados Unidos, Princeton, e também Nobel de Economia. Em 2010, ele deu uma palestra que tem sido largamente assistida até então, a respeito desse tema, o enigma da experiência versus memória. E a tese dele é a seguinte: para que nós avancemos no estudo da felicidade, nós precisamos fazer uma distinção, uma separação de duas individualidades, que ele chama de eu experiência e eu memória. Então, para que nós sejamos de fato felizes, é importante estabelecer a diferença entre o eu experiência e o eu memória. Eu explico. O eu experiência é o que você está sentindo agora. Talvez se deleitando com esse encontro, com a música lindamente cantada pela Valéria. Seu coração se encheu. Que encontro maravilhoso, que encontro marcante, que encontro sensacional. Esse é o seu eu experiência, o que você está vivendo num determinado momento. Mas tem o eu memória. O eu memória é a maneira como você avalia as suas experiências do passado. Se essas experiências foram positivas ou negativas. Então é a sua avaliação do passado. Então você chega em casa, alguém pergunta para você como que foi o encontro lá na chácara nessa noite. Você diz assim: foi um pouco cansativo, aquele pastor de Barão fala demais, falou muito, foi cansativo. O que você está fazendo? Você não está revelando exatamente as experiências que você teve aqui. Talvez apenas uma delas. Se você define toda a sua experiência, tudo aquilo que você passou, com base num episódio, numa cena, numa fração. O grande problema é que o eu memória está quase que programado a se ater não ao enredo, não ao filme todo, mas a pedaços, a cenas. E frequentemente o nosso eu memória, ele se fixa nos ruídos pequenos de uma grande orquestra. Geralmente é isso que acontece. A nossa leitura da vida é episódica, é pontual. E talvez você tenha pensado no seu ano de 2018, e a sua conclusão foi que o ano de 2018 foi muito difícil. Foi muito complicado, foi muito pesado, foi muito desgastante. Por quê? Porque a sua avaliação está sendo pautada por experiências pontuais e episódicas que você teve ao longo desses meses. Shakespeare, dizem que foi Shakespeare, disse que os atos bons dos homens são escritos na areia. E os atos maus dos homens são gravados no bronze.
nós temos uma grande capacidade de gravar, de memorizar poucos momentos ruins da nossa vida e do nosso ano. E nós temos uma grande facilidade de deixar para trás os muitos momentos bons que nós tivemos. Agora, uma outra avaliação, uma outra pergunta para você. Qual a nota que você dá para você mesmo, para você mesma ao longo desse ano? Você avaliou o ano, agora você avalia a si mesmo, a si mesma. Qual a avaliação que você faz de você como discípulo de Jesus? Você pode pensar, eu fui regularmente na igreja, eu orei, eu li a Bíblia, eu li a jornada todas as manhãs, eu presenteei os meus amigos com esse material, eu servi na comunidade, eu frequentei um grupo pequeno, eu contribuí financeiramente, eu tentei fazer coisas boas. Ou seja, o eu memória que você tem é altamente positivo sobre você. Mas pensa só, nós vivemos até agora mais de 320 dias, aproximadamente 500 mil minutos. Será que você em todos esses momentos se avalia como alguém fiel a Deus em todos esses momentos? E olha, presta atenção, essa sua autoavaliação vai influir diretamente na maneira como você se relaciona com Deus em termos de gratidão. Influi diretamente, a visão que você tem sobre você vai interferir na forma como você se dirige a Deus em gratidão. E isso me lembra uma história da Bíblia, muito interessante, muito poderosa, muito didática. Essa história se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, onde a palavra de Deus diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, é um tipo de pedra encontrada próximo ao Egito, alabastro, e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Além de Jesus, nós temos dois personagens aqui. Um fariseu. O fariseu era o cara mais religioso da sociedade de Israel. Não havia ninguém mais zeloso à lei de Deus do que um fariseu. De uma reputação brilhante, de caráter irretocável. Esse é o fariseu. Em contrapartida, o texto nos aponta uma mulher que é identificada aqui como uma pecadora, é o que diz o próprio escritor do texto, uma pecadora. E é quase unânime a opinião de muitos comentaristas da Bíblia de que essa palavra pecadora é uma outra maneira, talvez um pouco mais delicada, para dizer que ela era uma prostituta. Talvez a prostituta mais conhecida daquela pequena cidade de Israel. Talvez a dona do cabaré mais famoso daquela região. Esses dois agora estão no mesmo ambiente. Ela ouviu a respeito desse grande mestre chamado Jesus e ela corre para dentro da casa desse fariseu e expressa essas atitudes que nós vimos aqui. E um pouquinho mais para frente a gente vai tentar descrevê-las um pouco mais. O que me chama a atenção são as visões antagônicas, díspares, que um tem a respeito de si e que o outro tem a respeito de si. O fariseu olha para si mesmo como um grande cara, como um camarada sensacional, bom, firme, crente, piedoso, santo.
Afinal de contas, olha o tratamento que ele dá para essa mulher. Para ele, essa mulher é uma imunda, ela é desprezível, ela é pecadora, ela é imoral, ela é suja, mas ele é bom. E esse é um perigo enorme, não é mesmo? É um perigo quando eu olho para mim mesmo e me vejo como alguém bom. E olho para as outras pessoas que eu não julgo iguais a mim como pessoas más. Porque quem tem essa visão de si mesmo ou de si mesma, não encontra espaço para perdão, para amor, para misericórdia. Não há necessidade de graça. Não há necessidade de cruz, não há necessidade de Jesus. E esse é um obstáculo para a gratidão, porque quando eu olho para mim e me acho bom, eu não preciso agradecer a Deus por nada, porque eu sou bom. Em contrapartida, nós temos uma mulher corajosa, extremamente corajosa. Você imagina só, essa prostituta entrando na casa do fariseu mais famoso, mais influente, mais poderoso, rodeado pelos seus amigos, iguais a ele. Ela está entrando na cova dos leões. Mas ela vai, com a sua péssima reputação, com a sua fama na vala, ela vai. Você viria aqui hoje? Eu não. Se os seus erros estivessem colocados nesse video wall, eu jamais pisaria aqui se todos os meus pecados fossem jogados nesse painel. Porque eu sou um grande pecador e eu vergonho dos meus pecados. Eu não viria aqui hoje. Você viria? Se todo mundo aqui soubesse daquilo que você pensa, daquilo que você sente, daquilo que você pratica e que ninguém sabe, você viria? Claro que não. Mas essa mulher ela foi humilhada, arrebentada, quebrada, destruída, assumindo a sua sujeira, assumindo a sua imoralidade, assumindo as suas injustiças, assumindo a sua miséria, assumindo a gravidade dos pecados dela. E essa visão que ela tem a respeito de si mesma se tornou uma passarela para que a gratidão a Deus desfilasse no palco da alma dessa mulher. Enquanto um está fechado para a gratidão porque ele se acha bom, a outra está absolutamente vulnerável e aberta à gratidão porque ela se acha ruim demais. A minha memória de quem eu sou vai determinar a intensidade da minha gratidão a Deus. Com quem você se parece mais? Com um religioso cheio de orgulho? Ou com alguém que não tem medo de reconhecer as misérias, as falhas, as sujeiras, as impurezas, os pecados? Quem é você? Como que você se enxerga? Qual é a memória que você tem de si mesmo, de si mesma? Mas o texto nos convida a um segundo lembrete, igualmente importante. Qual a sua memória do que Deus fez? Uma coisa está relacionada à outra. Então lhe disse Jesus, o texto continua: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Então nessa história aqui é um banqueiro e 2 homens que devem uma determinada quantia para esse banqueiro. 500 denários e 50 denários. 1 denário era o valor, o pagamento por um dia de trabalho. Então nós temos aqui, trazendo em perspectiva, alguém que trabalhou durante quase 2 anos e alguém que trabalhou durante quase 2 meses.
o equivalente aos salários. E esses dois agora têm uma grande dívida com o credor, com o banqueiro. E a lição é simples. Jesus é o credor. Ele é esse banqueiro que empresta. O fariseu é aquele que deve 50 denários. A prostituta deve 500 denários. O que mais me chama a atenção nesse texto é que os dois homens têm dívidas para com o seu credor. Em outras palavras, fariseu e prostituta estão em dívidas para com Deus. Os dois, absolutamente os dois, têm dívidas a pagar. Isso é extremamente importante. Quando nós olhamos para essa questão das dívidas como pecados, por exemplo, como erros, nós percebemos aqui que a Bíblia tem uma outra visão de pecado. Uma outra visão de pecado. Nós podemos definir o pecado de diversas formas, mas podemos entender o pecado como um grito de independência a Deus. Esse foi o primeiro pecado dos nossos pais. Adão e Eva viraram as costas para Deus e tentaram viver uma vida à revelia de Deus, uma vida autônoma de Deus, se autodeterminando, escrevendo ou pavimentando o seu próprio caminho, uma ruptura completa com o Criador. Essa é a gênese, é a origem, é a raiz do pecado. É quando o ser humano tenta ser o seu próprio Senhor e Salvador, viver a sua vida independentemente da vontade, da orientação de Deus. Mas sabe como que isso pode acontecer? Como que o pecado da independência de Deus se traduz? De duas formas: através da religião e através da irreligião. Porque nós estamos ouvindo uma história cujos personagens, ambos, estão em dívida, estão em pecado, estão distantes de Deus, os dois. Mas um pela via da religião hipócrita, e o outro pela via da irreligião imoral. Mas os dois projetos de vida se constituem em pecado. Porque um diz assim: eu sou o meu próprio Senhor fazendo aquilo que eu devo fazer, porque em fazendo aquilo que eu devo fazer, eu tenho salvação. É o religioso, é o correto, é o bom, é o honesto, é o de caráter. Só que o outro diz assim: eu faço o que eu quero, eu sigo os meus próprios caminhos, eu estabeleço as minhas próprias regras. Aí religião, aí imoralidade. Mas o que eu quero que fique muito claro para você é que seja o religioso hipócrita ou a prostituta imoral, ambos estão pisando no mesmo chão. Não há diferença para Deus entre aquele que segue normas como um projeto de autossalvação e com aquele que infringe normas como um projeto também de autossalvação. Duas lições importantes aqui. Primeira, nossos pecados escondidos debaixo da nossa máscara de uma religião hipócrita, ou os nossos pecados vividos no frenesi da nossa irreligião imoral, nos colocam diante de Deus como devedores, cuja dívida nós não temos condição de pagar. Seja a máscara da religião, ou seja a imoralidade da irreligião, a depravação, seja o que for, nós estamos em dívida para com Deus. E não há salvação para nenhum dos dois. A princípio, pelos próprios esforços deles. Mas há uma segunda lição. Jesus oferece perdão. Não importa em que categoria você se encaixe. Se hoje você se vê como um religioso bom e você olha para todas as outras pessoas ao seu redor como pessoas imorais,
se essa visão que você tem a respeito de si mesmo afasta você delas e afasta você de Deus e não alimenta em você um coração grato, você precisa de perdão. Você precisa de transformação, mas talvez seja o caso de alguém aqui que nunca teve contato com uma religião, que não quer saber de religião, que nunca pisou, além desse dia, numa igreja, numa comunidade formada pelos discípulos de Jesus. Não importa. Eu quero dizer para você que talvez você não enxergue isso, você não saiba, você não tenha percebido, mas você precisa de salvação. E o que Jesus está dizendo aqui é que há perdão para o religioso hipócrita e para a prostituta imoral. Há perdão. Então, quando nós olhamos para o ano de 2018, o que nós precisamos desenvolver no nosso coração é que a maior razão da nossa gratidão é essa. Porque se você fundamentar a gratidão do seu coração em episódios bons da sua vida, você não vai manter um coração, você não vai nutrir um coração grato. Porque a nossa vida oscila. Quando nós olhamos para a nossa vida como enredo, há momentos em que nós assistimos a cenas maravilhosas no filme da nossa vida, mas às vezes nós temos que nos confrontar com cenas tristes, deprimentes. Se você atrelar a gratidão do seu coração ao seu casamento, à sua profissão, à criação dos seus filhos, ao desempenho da sua empresa, à qualidade dos seus funcionários, ao seu sucesso acadêmico, ao fato de você ter passado ou não numa universidade, se você continuar atrelando a sua gratidão a eventos da sua vida, a episódios da sua vida, a capítulos da sua vida, a cenas da sua vida, você é um forte candidato, ou uma forte candidata a ter para sempre um coração ingrato, porque a nossa vida oscila. Mas a partir do momento que você entende que o maior fundamento da sua gratidão é esse tipo de perdão oferecido para a prostituta ou para o fariseu, nós passamos a desenvolver uma gratidão que não está atrelada ou alicerçada em circunstâncias, mas está fundamentada na obra de Jesus Cristo por você. Pastor Tim Keller diz: você é mais pecador do que poderia imaginar, e você é amado e aceito do que jamais poderia ousar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. O que Jesus já fez na sua história? Olha para trás, o que Ele já fez na sua história? O que Ele já fez no seu coração? Quando que Ele alcançou você com perdão? Quando Ele se aproximou de você? Você consegue se lembrar? O que Deus fez na sua história já? Mas há uma última pergunta, e para mim a principal desse texto. Qual a sua expressão de gratidão a Deus? Qual a sua expressão de gratidão a Deus? Perceba, em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher. Jesus não diz: Simão, você está ouvindo as palavras que ela está dizendo? Você está escutando os cânticos de gratidão que essa mulher está oferecendo a mim? Não é isso que ele diz. O que Jesus diz? Vê esta mulher. Vê esta mulher. Simão, você está vendo essa mulher, não ouvindo-a, mas vendo-a. Você está observando o que ela está fazendo, porque é um princípio incrível aqui para nós. Incrível. Que a manifestação da nossa gratidão depende muito mais daquilo que nós fazemos do que depende daquilo que nós dizemos para Jesus. Às vezes nós cantamos muito, nós celebramos muito, nós falamos muito, mas não vivemos de acordo com essa gratidão que explodiu no nosso coração.
A minha gratidão, a sua gratidão é medida muito mais pela dedicação das minhas ações, das suas ações, do que pela quantidade das minhas palavras e das suas palavras. A verdadeira gratidão mais faz do que fala. Assim como o amor mais puro e mais verdadeiro, faz muito mais do que sente ou fala. Ela agiu, ela fez, ela demonstrou a gratidão dela a Jesus. E de uma maneira extravagante, escandalosa. Há um contraste aqui. Há um contraste entre as atitudes do fariseu, que não tinha um coração agradecido, porque afinal de contas ele se achava bom, e quem se acha bom não agradece, porque ele é bom. E a expressão de gratidão dessa mulher, que se achava a pior mulher do mundo, a mais pecadora, a mais suja, a mais impura, a mais desprezível, e um coração que celebra, que agradece, porque quem entende quem é, que não tem nada a oferecer a Deus, que não tem atos de bondade puros o suficiente para atraírem a atenção de Deus a seu favor, agradece. Olha o contraste. Jesus dizendo para Simão: entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Olha a sequência aqui. Você não, ela porém, você não, mas ela sim, você não, mas ela sim. A cena aqui é dramática. Essa mulher ouve sobre Jesus. Ela sabe que Jesus está dentro ali da casa dos homens que a desprezavam, que se pudesse iriam apedrejá-la à luz do dia, diante de todas as pessoas, e ela vai. E essa mulher chora tanto, mas tanto, que as lágrimas dessa mulher são capazes de lavar os pés sujos de Jesus. E não somente isso, essa mulher pega os cabelos dela. E o cabelo naquele período tinha um significado, uma simbologia muito mais profunda do que hoje na nossa cultura, ainda em algumas culturas. Mas o cabelo era a honra da mulher. Uma mulher que tirasse o seu véu e mostrasse o seu cabelo para um homem que não o seu marido tinha direito de se divorciar dela. Era como se desnudar perante um estranho. E essa mulher agora pega o símbolo da honra dela, da dignidade dela, se é que ela tinha alguma dignidade nela mesma, e usa os seus cabelos para secar os pés de Jesus. E não para de beijá-los, beijar os pés. Era indigno tirar as sandálias de alguém, só um escravo fazia isso. Tirar a sandália de alguém era indigno. Era a função para o pior escravo da casa, para o mais subalterno. E essa mulher não está desatando as sandálias de Jesus, essa mulher está beijando os pés de Jesus. Mais do que isso, essa mulher carregava um frasco de perfume, provavelmente preso a um colar. E muitos dizem que as prostitutas na época de Jesus usavam esse perfume como um pingente, caríssimo. 1 litro desse perfume era equivalente a 300 denários, a 1 ano de trabalho. Caríssimo, precioso. Mas servia para seduzir os homens com os quais ela se deitava. Era o objeto de poder dela, era um instrumento de sedução, era um instrumento de trabalho, era a vida dela ali. E sabe o que essa mulher faz? Ela pega o ganha-pão dela, um instrumento dela de sedução, e derrama esse instrumento aos pés de Jesus. O que ela está dizendo para Jesus é o seguinte: tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu coloco aos teus pés. O que essa mulher está fazendo nesse momento é mudar a direção da vida dela de maneira extravagante, radical, louca. É o ponto da mudança de vida dela.
ela oferece o melhor dela para Jesus, ela oferece as suas lágrimas, ela oferece o seu cabelo, ela oferece os seus beijos, ela oferece o seu instrumento de trabalho, ela oferece a vida dela. Ela diz: Senhor Jesus, a minha vida agora é tua. Eu deposito aos teus pés tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei até agora. Tudo é teu, Senhor. E por que ela fez isso? Por que ela fez isso? Jesus diz: portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito amou. Existem outras traduções que para mim são muito melhores do que essa, porque ali não é o sentido de causa, mas de consequência, pois da ideia de causa, não de consequência propriamente. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Eu gosto de uma paráfrase bíblica, não é uma versão da Bíblia, mas uma paráfrase interessante que traz um melhor sentido para aquilo que Jesus diz nesse versículo. Numa mensagem escrita por Eugene Peterson, já falecido, ele diz assim: a razão de tudo é que ela foi perdoada de muitos pecados, por isso está tão agradecida. Quem recebe pouco perdão mostra pequena gratidão. A gratidão dela é evidência do perdão de Jesus. Ela não foi perdoada porque ela fez tudo isso para Jesus. Ela fez tudo isso para Jesus porque ela foi perdoada. Não há como experimentar o perdão de Jesus e permanecer do mesmo jeito. Não há como experimentar o perdão de Jesus e não ser agradecido. Não há como experimentar o perdão de Jesus sem responder de maneira extravagante, radical, profunda, escandalosa. Não há possibilidade, porque o perdão de Jesus nos constrange a pegarmos o nosso frasco de perfume e quebrar esse frasco de perfume aos pés do nosso Salvador, dizendo: Senhor, o que é mais importante para mim, o meu casamento, a minha família, os meus filhos, a minha sexualidade, os meus negócios, o meu dinheiro, o meu coração, a minha mente, a minha inteligência, os meus diplomas, tudo que eu tenho, Senhor, eu coloco em teus pés. Eu coloco diante do Senhor. É isso que o perdão de Jesus gera. O perdão de Jesus sempre produz uma resposta escandalosa de amor e entrega. Agora, meus amigos e minhas amigas, se o nosso amor a Deus, ou se a nossa gratidão a Jesus é fria, é apática, é burocrática, é dominical, é seca, é superficial, é omissa, é intelectual, se não há paixão, não há generosidade, não há expressão de amor, pode ser que ainda nós não entendemos com toda a profundidade quem nós somos e quem Ele é. A profundidade do nosso pecado e a altura do amor dele por nós. Porque quando nós entendemos, como aquela mulher, que nós somos impuros e sujos e pecadores e cheios de incoerências, mas ao mesmo tempo nós somos confrontados e apresentados ao amor perdoador dele, nada na nossa vida permanece do mesmo jeito. Nós somos constrangidos a amá-lo de maneira radical e extravagante. Você concorda comigo? Depois de tudo, disse Jesus a ela: seus pecados estão perdoados. E para mim essa é uma frase, a princípio, desnecessária. Porque Jesus já tinha dito, na frente de todo mundo, que ela era perdoada. Não foi? Ele já tinha declarado que aquela prostituta era amada por ele. Mas nesse momento, olha o que ele diz, versículo 48. Então Jesus disse a quem? A quem? A ela. Eu fico imaginando Jesus olhando nos olhos dessa mulher desprezada, que sofria todos os tipos de preconceito, com seus olhos inchados,
de tanto chorar? E ele diz assim para ela: os seus pecados estão perdoados. O que ele está dizendo é: eu amo você, você é minha filha, independentemente do que você fez, independentemente de quem você é, independentemente da sua história, independentemente da memória que você tem sobre si mesmo ou sobre si mesma, eu amo você. É o que ele está dizendo. Cojim, você está perdoado. Eu amo você. Sauro, você está perdoado. Eu amo você. Ricardo, você está perdoado. Eu amo você. Jorge, você está perdoado. Eu amo você. Paulo, você está perdoado. Eu amo você. Essa declaração de Jesus nessa parábola, que ele pode olhar para nós, sejamos nós religiosos hipócritas, sejamos nós pessoas irreligiosas, imorais, independentes, o olhar de Jesus é o mesmo. Os seus pecados estão perdoados, e essa declaração é o maior fundamento de toda a nossa gratidão. É olhar para mim mesmo e falar como eu sou indigno. Eu teria vergonha que os meus erros fossem projetados aqui. Eu jamais pisaria nesse palco se os meus pecados estivessem aqui, porque eu tenho vergonha muitas vezes de quem eu sou. Mas ao mesmo tempo eu sei que, conquanto eu tenha vergonha dos meus pecados, Jesus não tem vergonha de dizer que eu sou amado por Ele apesar dos meus pecados. Uma gratidão extravagante é resultado da experiência de um perdão sem medida. E diante disso, as multidões perguntam: quem é este que até perdoa pecados? Quem é esse? E esse é o grande tema de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele circunscreve essa pergunta: quem é este? Quem é este? Quem é este? Quem é este? O tempo todo. O evangelista Lucas traz essa questão: quem é este? Quem é este? Quem é este? Este é Jesus. Ele é o próprio Filho de Deus que, movido por um grande amor, por um amor sem medida, ele veio até nós para pagar a nossa dívida, os nossos débitos. E foi exatamente isso que ele disse na cruz antes de dar o último suspiro dele. No original, no grego, tetelestai. Na nossa tradução, está consumado. Mas uma tradução mais própria, mais literal, está pago. O que Jesus disse na cruz foi isso: está pago. Todas as nossas dívidas. Não importa se são 50 denários, 500 denários, 1 milhão. Não importa o tamanho da sua dívida. Quando Jesus foi para a cruz, ele disse tetelestai. E de que maneira ele fez isso? Ele não fez isso derramando um perfume caríssimo. Ele fez isso derramando o próprio sangue dele naquela cruz, sangue que nos purificou de todo o pecado, a fim de que Deus agora possa olhar nos seus olhos e nos meus olhos e dizer: os seus pecados estão perdoados, porque tudo está pago. A minha pergunta para vocês é: que daremos ao Senhor? Que oferta nós daremos ao Senhor por tantos benefícios demonstrados a nós? Qual é a sua resposta? Vocês vejam que o extravagante, o escandaloso da história não é a prostituta. O escandaloso e o extravagante de toda a história da redenção é Jesus, que vem para esse mundo e se torna um de nós e morre naquele lugar para nos reconectar com Deus Criador. Por que você pode realizar algo tão radical para Ele? Algo tão extravagante para Ele? Sabe por quê? Porque Ele realizou algo extravagante e radical por você. Algumas coisas para você pensar. Diante desse amor extravagante, que tal começar a demonstrar uma gratidão, não de palavras. Palavras são importantes, mas não são tudo. Mas uma gratidão prática, dedicando algumas horas para servir alguém. Porque assim, uma maneira eficiente de servir Jesus é servindo pessoas que precisam, é servindo essa comunidade. Comece aí.
A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é representado nessa comunidade. Quando nós servimos essa comunidade, nós estamos o servindo. Sirva. Segundo, é terrível dedicar anos da vida, do seu tempo, dos seus recursos e receber ingratidão como resposta. Ter um marido ingrato, uma mãe ingrata, uma chefe ingrata, um filho ingrato, causa uma ferida profunda na alma. Você aceita o desafio nesse dia, nessa noite, de agradecer as pessoas que estão ao seu redor? Você aceita o desafio de parar de olhar para a vida das pessoas episodicamente e começar a observar o enredo? Ao invés de gravar os atos ruins que elas fizeram com você no bronze, comece a escrevê-los na areia. Se fixe naquilo que elas têm feito de bom para você e não naquilo que elas têm feito e que tem frustrado você. E por fim, que tal separar 5 minutos do seu dia durante uma semana para escrever 3 motivos específicos pelos quais você é agradecido a Deus? Tem um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, uma longa pesquisa feita nessa universidade de renome nos Estados Unidos. E os pesquisadores perceberam que o simples exercício de elencar todos os dias e no mesmo horário 3 motivos de gratidão especificados tornou aqueles que praticaram esse exercício de gratidão muito mais felizes em apenas uma semana, mais ainda em um mês, mais ainda em 3 meses, mais ainda em 6 meses. Que tal fazer isso? 3 motivos de gratidão, no mesmo horário, todos os dias. Vamos começar a fazer isso agora? Que Deus abençoe sua vida.